pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata, bem-vindos ao meu canal e vamos a mais um vídeo do libido dominante. Eu vou falar sobre a Margaret Sanger, que ela apareceu aqui na linha do tempo do livro, então nós vamos falar um pouquinho sobre a vida dela, só que eu não vou utilizar somente o libido dominante para falar sobre ela. Então, Margaret Sanger nasceu Margaret Louise Higgins. Ela nasceu em Nova York em 1879, era a sexta de uma família de 11 filhos, pai cético, mãe católica, que morreu aos 50 anos de tuberculose, o que deixou, me parece, um pouco de trauma na Margaret Sanger, porque ela atribuiu a morte da mãe ao número de gravidez que ela teve na vida. Em 1902, ela se casa com William Sanger, pouco antes de terminar seu curso de enfermagem. Eles têm 3 filhos, Stuart, Peggy e Grant. E em 1910 eles se mudam para a região metropolitana de Nova York, para o conhecido Greenwich Village, que me parece que na época era o famoso e conhecido hoje antro de perdição de tanta gente ruim que se concentrou neste lugar. John Reed e Emma Goldman, a anarquista Emma Goldman, foram os principais tutores, influenciadores de Margaret Sanger, que transformou ela em uma ativista revolucionária socialista e ativista de liberdade sexual também, né? Principalmente pela influência de Emma Goldman. Foi ali que ela conheceu a ideologia neomalthusiana. Guardem o significado disso, porque isso vai ser muito importante para vocês entenderem o que a Margaret Sanger falava, sobre quem ela falava. E para controlar o crescimento populacional, seria interessante que as pessoas parassem de nascer, né? Não tem outra forma. Então, essa defesa do controle de natalidade para Margaret Sanger se tornou meio que uma panaceia, uma obsessão na vida dela. E, para tristeza do marido, ela passou a viver aquilo que ela aprendia nessas noites boêmias em Greenwich Village. E ela começou assim, né, a viver os amantes também. Tem até, eu vou ler um trecho aqui, que ele começou, a visão dele sobre o lugar mudou, porque a esposa dele estava tendo amantes. Então, nas palavras dele, um buraco dos infernos do amor livre, da promiscuidade e da prostituição se mascarando sob o manto de revolução. Se a revolução significa promiscuidade, disse ele, afirmando a mesma ideia em um contexto diferente, podem me chamar de conservador e divulgar isso por todos os cantos. Vamos dizer que ele teve até paciência, né? Mesmo ela tendo amantes, ele teve muita paciência de ficar com ela, porque não devia ser fácil. Ela foi passar férias na casa do John Reed no verão, ela aproveitou para poder estudar sobre métodos de controle de natalidade. Lá temos o seu primeiro amante conhecido, digamos assim, abertamente, Walter Roberts. Eu não consegui achar a foto desse homem, gente, procurei de tudo quanto é jeito. E à medida que o hedonismo ia se tornando presente na vida da Margaret Sanger, mais ela se dedicava ao controle de natalidade, porque o controle de natalidade meio que absolvia a promiscuidade da situação. Só que no verão de 1910, a sua filha Peggy, ela adoece de pólio. Só que quanto mais ela se envolvia nessa revolução, nessa liberação sexual, nessa pesquisa de controle de natalidade, mais negligente ela era como mãe. Como esposa, nem se fala, ela parece que já tinha desistido. Então, o marido, numa tentativa de afastar ela desse lugar, dessas pessoas, pega a família toda, mesmo com a menina doente, a Peggy, e leva todo mundo para Paris para ver se ele ia desenvolver uma carreira de pintor, alguma coisa assim, até mesmo estudar mais longe da influência de Greenwich Village e dos amantes, né? Só que não dá certo.
ali mesmo que ela decide abandonar o casamento. No caso, eu tenho duas fontes. Uma fonte diz que ela voltou sozinha, abandonou o marido e os filhos lá, e a outra diz que ela voltou com os filhos. Então, de qualquer forma, ela abandona o casamento. Na volta, durante o retorno, ela já concebeu um jornal que era The Rebel Woman, que incluía, entre os valores, incluía que a mulher tinha o direito de ser preguiçosa e tinha o direito de destruir. Que gracinha. E, justamente, quando ela voltou, logo em seguida, os seus escritos se tornaram muito polêmicos e ela foi ameaçada de prisão, porque o que ela estava propagando contra a natalidade era proibido por lei, era considerado promíscuo, né? Então ela foi se refugiar na Inglaterra com o nome de Bertha Watson. E lá ela entrou em contato com várias feministas, o psicólogo Havelock Ellis, o qual também se torna amante. Se encontra também com membros dos neomalthusianos e lá ela entra em contato com a eugenia, se tornando membro da Sociedade Eugenista Americana. Um tempo depois, em 1915, a Peg morre de pneumonia e longe da mãe. E esse foi um acontecimento que marcou muito a vida dela. Ela foi meio que assombrada por isso durante muito tempo. Eu vou ler um trecho aqui de uma Ellen Chesler, que era amiga dela e aplaudia tudo que a Margaret Sanger fazia na época. Ela escreveu o seguinte: Margaret nunca deixou de estar em luto por Peg, nem chegou a exorcizar a culpa pela ausência durante o último ano de sua breve vida. Anos mais tarde, ela ainda não podia sentar diante de uma mãe e uma filha em um trem ou em qualquer ambiente público sem perder o controle. Ela escreveu, isso é culpa, né, gente? Ela escreveu em seu diário sobre a insônia recorrente, relatando que imagens de uma criança escorregando de suas mãos assombravam seus sonhos e a levavam a acordar em pranto. Olha, ela tinha coração, porque para mim ela não tinha coração, não. Sinceramente. Em 1917, em Nova York, ela funda a revista Birth Control Review. Eu vou deixar algumas imagens rolando aí que eu achei dessa revista, que em 1922 vende cerca de 10 mil exemplares. Só que em 1920, né, um pouquinho antes, ela tem outro amante, o famoso escritor A.G. Wells, e os dois se tornam promotores da nova ordem mundial com a contracepção como condição para o progresso. E aí eu vou confessar para vocês que depois que eu fiquei sabendo disso, eu meio que tive um preconceito literário, porque ele defendia o controle de natalidade, né? O aborto já na época ali. Concordando com ela, o livro que ela escreveu, O Pivô da Civilização, teve o prefácio dele. Eu não consigo ler um livro desse homem. Preconceito literário. Você vê, olha o que ele escreveu em 1935. O A.G. Wells escreveu: Quando for escrita a história de nossa civilização, será uma história biológica e Margaret Sanger será sua heroína. Como assim, gente? Heroína. É estranho a gente ver isso. E assim, eu vou ler outro trecho, que o efeito dessa convergência em pessoas como Sanger e seu amante é evidente até mesmo para os devotos da contracepção como Chesler, que indica que quando se tornaram famosos promotores da nova ordem mundial, com a contracepção como condição para o progresso, Sanger e Wells pareciam relutantes em condenar a má distribuição da riqueza, bens e serviços que levou ao descontentamento geral nas economias ocidentais. O controle de natalidade acabou criando um medo racial na década de 20,
Quanto mais as classes superiores praticavam sexo não reprodutivo, mais se preocupavam com aqueles que não o faziam. Assim, desse comportamento nasceu o medo das taxas diferenciais de fertilidade, o que ela chamava de os aptos estavam se reproduzindo pouco e os não aptos estavam se reproduzindo muito. Agora, o que eram esses aptos e o que eram esses não aptos? Lembra que eu falei para vocês guardarem o que era esse neomalthusianismo? Pois é, para ela... Ai, meu Deus, eu fechei o livro sem marcar. Para ela, eram pobres, deficientes, negros. E sem dó nenhuma, ela escrevia uns textos que eu separei uns pedaços aqui para vocês entenderem o que tinha na mente dela. Porque hoje tem uma falácia, quando você vai falar das primeiras feministas, que elas falam assim, mas você tem que ver o contexto da época, o que estava acontecendo. Gente, um pensamento ruim, uma ideia ruim, é ruim em qualquer época, independente do que está acontecendo. Principalmente se a gente for falar de ideias eugenistas. Eugenia. Isso tem algum contexto para ser bom? Eu não consigo imaginar. Então aqui um primeiro texto aqui que eu vou ler uns pedaços só, porque é muita coisa, né? Não faz sentido eu ler isso tudo aqui. Um texto que ela chama Minha Maneira de Paz, em que ela propõe algumas coisas para que se chegue à paz mundial, porque a população estava aumentando loucamente, a comida ia acabar e a culpa era de quem se reproduzia muito, que eram os pobres. Então ela falava em elevar o nível e aumentar a inteligência geral da população, aumentar a população lentamente, mantendo a taxa de natalidade no nível atual, manter as portas de imigração fechadas à entrada de certos estrangeiros, cuja condição é conhecida por prejudicar o vigor da raça. Margaret Sanger. Como pessoas de espírito fraco, idiotas, loucos, sífilis, epiléticos, criminosos, prostitutas profissionais e outros nessa classe impedidos de entrar pelas leis de imigração em 1924, que era uma lei americana. Aplique uma política rígida de esterilização e segregação àquele grau de população cuja progênie já esteja contaminada ou cuja a herança seja tal que os traços questionáveis possam ser transmitidos à prole. Toda a população digênica teria sua escolha de segregação ou esterilização. Muito meiga. Haveria terras agrícolas e herdadas, onde as pessoas segregadas seriam ensinadas a trabalhar sob instrutores competentes pelo período de suas vidas inteiras. Deixa eu ver que gracinha que ela era. Um outro texto aqui, já um trecho. Controle de natalidade e melhoria racial. Antes que os eugenistas e outros que estão trabalhando para melhorar a raça possam ter sucesso, eles devem primeiro abrir o caminho para o controle da natalidade. Nós que defendemos o controle de natalidade, por outro lado, colocamos em toda a nossa ênfase em interromper não apenas a reprodução dos inaptos, mas também em interromper toda a reprodução quando não há meios econômicos de fornecer cuidados adequados àqueles que nascem em saúde. Isso me lembra um outro texto que eu já tinha mais tempo aqui. Gente, todos os textos da Margaret Sanger estão disponíveis na internet. É só vocês procurarem. É um texto de 1921 que se chama Nenhuma Raça Saudável Sem Controle de Nascimento. É como se fosse um panfleto para poder ensinar as pessoas a doutrinar em relação ao controle de natalidade. Então ela começa de uma forma muito romântica, falando sobre a saúde da mulher, né? Sempre assim, que a mulher trabalhava muito, ela tinha que cuidar da casa, então ela engravidava, ela já era uma mulher cansada, então as crianças nasciam cansadas também, e elas nasciam meio burrinhas por conta disso, tadinhas das mulheres e tal. Então sempre com esse papo que vocês já conhecem.
Ai, sobre o feminismo lutar por todas as mulheres, o lugar da mulher onde ela quiser. Mesmo depois do casamento, muitas moças de hoje continuam suas carreiras profissionais ou de negócio porque desejam dividir o trabalho doméstico com seus maridos, porque não se contentam mais em ser meras prostitutas domésticas. Viu, dona de casa? Você é uma prostituta doméstica. Então, ela diz que toda mãe e futura mãe deve proteger os direitos fundamentais de seus bebês e de todos os bebês. O direito do bebê foram bem formulados por minha amiga Marie Carmichael Stopes. Mary Stopes. Vou falar dela em um outro vídeo, que provavelmente eu vou colocar lá no Instagram, um vídeo curtinho, mas esse nome também, guarda esse nome. Então, assim, ela fala que o bebê tem que ser desejado, ele tem que ser amado, ele tem que ter sido planejado. Então, é uma cartilha muito bonitinha, né? Então, ela começa a falar para as mulheres, isso aqui é tudo para mulheres, um grupo de mulheres. Fale sempre do valor sagrado e moral da saúde, tanto para a mãe como para a criança, justamente para você induzir que o controle de natalidade é uma coisa muito fofinha. Descubra por si as leis em seu estado sobre a divulgação de informações de controle de natalidade. Descubra por si mesmo a opinião do médico da família. Descubra por si mesmo os sentimentos das mulheres que você conhece na vizinhança. Então, à primeira vista, parece uma coisa muito gracinha. Aí, no final do texto, ela vem com a... Se você é membro de um clube ou organização de mulheres, exige que o assunto seja apresentado por oradores competentes sobre o controle de natalidade. Que aí tá igual. Dessa forma, você pode se informar sobre todas as fases do controle de natalidade, desde o ponto de higiene social, eugenia, saúde individual da mãe e da criança e como um fator no combate a grandes pragas da tuberculose e das doenças venéreas. O nível de discussão na época sobre tuberculose era assim, a grande maioria das pessoas que têm tuberculose são os pobres. A gente ajuda a curar, deixa eles morrerem para acabar com 2 problemas de uma vez só. Era bem esse nível. Deixa eu ver se eu pego outro trecho. Esse é o objetivo da Liga Americana do Controle de Natalidade, que foi fundada por ela, que visa despertar o interesse do povo americano em trazer à luz uma melhor qualidade em nossa raça, bem como estabelecer clínicas em todos os distritos densamente povoados, onde as mães pobres e miseráveis, nova raça, pobres e miseráveis, guardem isso, possam ser instruídas com métodos de controle da natalidade. Então, só aí dá para vocês terem uma ideia de quem que elas estavam falando. Sim, elas estavam falando de pobres negros. Por que eu queria que vocês prestassem atenção nessas coisas? A Mary Stonecraft apareceu aqui na minha cabeça agora. Margaret Sanger foi a fundadora da Planned Parenthood. E hoje, se você entra no site, você vai encontrar uma propaganda, parece que voltada ao público negro. Você vai ter fotos, eu vou colocar imagens aqui, você vai ter fotos, desenhos, parece que direcionado. E eles agem como se eles fossem... estivesse prestando um serviço maravilhoso, mas ainda hoje é o foco. A maioria absoluta das clínicas da Planned Parenthood são em bairros pobres de Nova York, bairros negros, e lá tem uma separação, assim, creio eu, por conta da época da segregação, então você tem bairros negros. E as clínicas estão concentradas lá, então você vê essas propagandas assim, falando que eles querem o bem, que eles querem ajudar a mulher a poder decidir, que coisa incrível, controlar sua fertilidade, mas sempre direcionado, até hoje, para um público. E eu não entendo como que as pessoas não enxergam isso. E isso não é só a Planned Parenthood. Eu vou fazer um vídeo pequenininho para o IGTV falando da Mary Stopes International, que seria a Planned Parenthood da Inglaterra, que também tem foco nos países de terceiro mundo. Só em 2019 foram
3 milhões, mais de 3 milhões de abortos, e a maioria em mulheres negras. Se isso ainda não é eugenia, por que essa concentração? A gente sabe que a Margaret Sanger teve como sócio o John D. Rockefeller, que sempre aparece, né? Que ele tinha essa questão do controle populacional muito forte. Todos esses filantropos super ricos, como se diz, metacapitalistas, todo mundo, eles sempre fazem propaganda dessa agenda progressista, né? Aborto, feminismo, ideologia de gênero, que eles usam isso como um método de controle. Aí todo mundo pensa, mas eles são capitalistas, o que tem a ver com socialismo e tal? Porque eles realmente acreditaram que iria acontecer uma ditadura do proletariado e que eles iriam perder a sua fortuna. Então, o que eles pensaram? Vamos controlar aqui de fora para que não chegue a esse ponto. Vocês entenderam? Então, assim, uma Fundação MacArthur, Ford, Rockefeller, Rothschild, são todos envolvidos nisso e todos promovendo essa agenda progressista, que eles querem controlar, sabe? Liberar o caos para poder controlar. Libido dominante. Então, vou ficar por aqui. Espero que esse vídeo não tenha ficado com 2 horas e meia. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho. Eu não ultrapassei a linha do tempo do livro. Eu falei até onde mais ou menos ele fala, porque ela morre na década de 60 e ela faz muita coisa ruim ainda pra frente. Mas eu acho que tá bom, né? De coisa ruim de Margaret Sanger em um vídeo só. Senão eu acho que ia ficar coisa demais e ultrapassar um pouco a linha do tempo que o livro propõe ali. Então, até o próximo vídeo. Eu vou deixar, como sempre, o link dos livros que eu usei aqui na descrição, para vocês darem uma olhada. Lembrando que vocês comprando, vocês não pagam nada mais, só ajuda o canal. Então, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho, essa coisa toda. Até o próximo vídeo, semana que vem.